professora Márcia Lima, em conversar com você sobre a dieta hipoalergênica no cão, no gato. Com tanta opção que a gente tem no mercado, será que ainda precisa de hidrólise? Como escolher o tipo de hidrólise? Ou será que não é necessário? Tá tudo na ponta da língua? Se não tá, vem comigo, que é disso que a gente vai falar agora. Caderno na mão, canetas coloridas também. Então, coloquei meu Instagram aqui embaixo. Se você tiver dúvida, tiver questões, quiser mandar, eu sempre respondo. Vou adorar te ajudar. E vamos começar. Quando a gente pensa em dieta hipoalergênica, na grande maioria das vezes a gente está pensando em alergia, nosso cliente está pensando em alergia e o paciente alérgico está cada vez mais frequente na rotina do médico veterinário. Na sua rotina também deve ser assim, né? Quantas opções a gente tem de dieta hipoalergênica e não hipoalergênica hoje no mercado? Tem dieta para pele, tem dieta para alergia, tem dieta para problema intestinal e às vezes a gente usa a hipoalergênica para isso. E quem está ali na clínica, muitas vezes a gente vai acompanhando as novidades, os congressos e você não se sente um pouco perdido às vezes? Assim, ai, com tanta opção, será que essa é igual àquela? Será que essa é melhor que a outra? Será que não é? Para a gente poder personalizar a prescrição, para ter um atendimento clínico de excelência, é importante a gente conhecer o que a gente prescreve e entender não filosofia, mas a técnica, qual o raciocínio que a gente deve ter para escolher, para personalizar. Que pontos observar em cada produto e em cada doença para escolher. Por conta da limitação do tempo, vou focar aqui o nosso papo para os pacientes alérgicos, mas vou dar uma pinceladinha também ali, mas você busque mais quando o problema for intestinal e tiver indicação da dieta hipoalergênica. Combinado? Então esse que é o nosso combinado para hoje. A gente está atendendo clientes cada vez mais exigentes no mundo todo e o cliente e nós também, está todo mundo inserido num imediatismo cultural cada vez maior. O que é isso? Todo mundo nasce sem pressa, mas no momento em que começa a respirar na sociedade de hoje, a gente começa a sofrer esse hábito, essa pressão da sociedade de que a gente tem que ter pressa. A gente acorda com pressa, vai dormir com pressa, não sei para fazer o quê, mas a gente está sempre com pressa, não é verdade? Foi esse tempo que a gente tinha, vamos ver o jornal, vamos mandar uma carta para fulano receber daqui a 2 meses, e aí não sei quanto tempo ele responde, né? A gente não quer nem vídeo de 5 minutos, a gente quer vídeo de 30 segundos hoje, né? Assim, a gente quer tudo rápido, porque a gente quer aproveitar a vida e fazer mais coisas. O nosso cliente é assim também. Além disso, o nosso cliente cada vez mais tá vivendo com o cão, com o gato, essa humanização. Nas últimas décadas todos os estudos apontam que o cão, o gato está cada vez mais parte da família. Ele não é mais o cão de guarda, o gato que a gente atira o pau nele, né? Assim, quem nunca, né? Quem nunca cantou essa musiquinha? Se não é do seu tempo, parabéns, você é novinho. Mas a gente está cada vez trazendo o cão e o gato para dentro de casa e isso faz o cliente se preocupar muito mais com a qualidade de vida. Ele não quer só aquela coisa, ficou doente, troca por outro. Vocês têm bisavô que falava isso antigamente? Fica lá, né? Hoje em dia não. Cada vez mais o cliente quer mais e ele quer qualidade e quer praticidade, quer rapidez. Então é essa pressão que a gente sofre, porque a gente está inserido na sociedade, a gente também quer isso para os nossos cães, para os nossos gatos, e a gente quer oferecer isso para o nosso paciente. Essa tarefa fica difícil quando a gente tem muitas opções. Que bom que a gente tem muitas opções, mas se tem muita opção terapêutica, vem comigo então para a gente ter uma linha de raciocínio para saber escolher e personalizar. Tá bom? A dieta que o seu cliente fica te perguntando aí, ela pode ser vegana quando o cão é alérgico, quando o gato é alérgico? Ela pode ser caseira? Ela pode ser uma dieta hidrolisada? Tudo isso o cliente pergunta e a gente começa a questionar. Pensando na dieta caseira, cada vez mais a gente tem clientes antenados e com perfil Masterchef que gosta. Foi esse tempo que a gente pediu uma dieta caseira e o cliente, não faço, detesto. Hoje em dia tem um ou outro que até vem querendo alimentação natural, né? Assim, ele se empolga no início, depois começa a dar uma relaxadinha, nem sempre faz tudo tão certinho, a gente tem que estar ali acompanhando, mas é fato que é mais uma opção além das muitas que a gente tem comerciais. E o gato, tanto com a dieta caseira quanto com a dieta comercial, ele precisa de dieta hidrolisada quando ele é alérgico? O cão, acho que você já sabe que sim, né? Ou pensa que sim, porque é mais comum, a gente tem muita opção, mais opção no Brasil para cão. Estou levantando essas questões porque é disso que a gente vai falar. Então, se você está aí anotando, são essas respostas que a gente vai buscar para que você tenha um atendimento de excelência.
Pensando na dieta caseira, que o seu cliente, na grande maioria das vezes, ele prefere a praticidade, a rapidez, a dieta que não azeda, que não estraga. Se pudesse, ele queria ali uma cápsula para curar todos os males, né, do cão e do gato. É a praticidade que a gente quer hoje, a gente também quer isso. Mas para aquele cliente que busca a dieta hidrolisada, ou se você prefere indicar, para aquele cliente que busca dieta caseira, que busca fazer em casa, alimentação natural, se você prefere indicar uma dieta assim, tá na ponta da língua se essa dieta caseira é hidrolisada? Quando o cão é alérgico, a gente não fala tanto de hidrólise. Tô conseguindo levantar as questões na sua mente aí? Você tá buscando, querendo prestar atenção? É importante sofrer com essas perguntas para que amanhã na consulta você lembre de pensar nelas. Então, quem tem dúvida se a dieta caseira é hidrolisada, qual dieta hidrolisada comercial escolher, como escolher cada uma dessas e como lidar com o cliente cada vez mais exigente, precisa relembrar umas coisas importantes, relembrar e viver, sempre falo isso. E aí vem comigo, sem pânico, sem medo, porque eu vou passar com uma didática leve assim sobre conceitos de química. Deus me livre química, olha. A gente aqui está discutindo se a hidrólise ainda é necessária para as dietas para o cão, para o gato alérgico. O que é hidrólise? Está na ponta da língua, você lembra disso da graduação, do ensino médio? Hidrólise é quando a gente quebra uma molécula com água, usa água para quebrar. E para ficar muito visual, isso tem em qualquer livro de química, mas Deus me livre química, né? Assim, só para relembrar, para fazer sentido, para que você tenha segurança no fim da aula. No fim da aula eu vou te perguntar de novo, precisa de hidrólise? E você vai ter que ter segurança para me responder. Amanhã você vai ter esse conceito, tá bem? E não vai esquecer mais. Então, se eu quero quebrar uma molécula com água, eu preciso visualizar que a água é H2O. O que acontece quando eu uso a água para quebrar uma molécula? O íon hidrogênio vai para um lado da molécula e a hidroxila vai para o outro lado da molécula. Percebe aqui, ó? A lá a hidroxila, marquei de vermelhinho, e a lá o hidrogênio que juntou no NH. Foi simples assim, química, sem pânico. Mas quando a gente fala de dieta hidrolisada, é isso que está acontecendo lá para vir prontinho, para vir hidrolisado. Será que é possível fazer isso numa dieta caseira? Será que se a gente pegar uma proteína, uma carne e colocar na água, vai hidrolisar? A água hidrolisa tudo? Eu estou colocando lá o íon hidrogênio e o íon hidroxila lá naquela proteína. O que a literatura mostra? Que não. Para a gente conseguir hidrolisar com água, é preciso temperatura elevada, é preciso pressão e muitas vezes um catalisador, porque senão fica muito tempo. O catalisador pode ser uma enzima, por isso a gente fala muitas vezes de hidrólise enzimática, você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Então, a gente pode usar temperatura e pressão por muito tempo e a gente pode utilizar, e isso acontece na fisiologia normal de todo animal, de todo mamífero, do cão, do gato. A gente já ouviu falar, né, das enzimas digestivas, a bromelina do abacaxi, a papaina do mamão. Tudo isso é catalisador para ajudar na digestão. Por que ajuda na digestão? Porque ajuda a quebrar melhor a proteína lá no estômago do paciente, lá no sistema digestivo do paciente. E aí foi? Coloquei depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF da aula e vou para você poder apontar agora o celular ou depois coloquei um monte de QR Code para você baixar. São sites, e nesse caso aí não é nem um artigo, é um site bem simples para não ficar com pânico da química e para dar uma leiturinha aí o que é hidrólise e o que é essa questão do catalisador, para te ajudar a aprofundar mais o que eu trouxe aqui, tá bem? Como é que acontece a hidrólise das proteínas? Primeiro vamos lembrar que proteína é uma coisa grande, é o básico do básico, mas vai fazer sentido já no que eu vou falar. Proteína é uma coisa grande e se a gente fizer hidrólise, a gente quebra ela em pedaços menores, são os peptídeos, e se quebrar o peptídeo, a gente transforma em aminoácido. O aminoácido é a base de tudo, que nem brincar de Lego, peças pequenas vão fazendo peças maiores, tá bem? Lembrando disso, e isso está explicado aqui, ó, bem... Tem vários sites, tem vários artigos, mas para você não ter que ler um livro inteiro, como é só para relembrar, selecionei, achei bem didático esse site falando disso. O que é um aminoácido? Quando a gente quer hidrolisar, a gente quer muitas vezes oferecer um aminoácido. O que é um aminoácido? Olha para cá para o desenho que fica mais fácil. É um carbono ligado a um hidrogênio, ligado a um grupo amino e um grupo carboxila. Se você tem isso aqui,
e coloca algo individual, você tem um aminoácido determinado. São vários, lembra? Aminoácidos essenciais são 20, aí um tem enxofre, outro tem isso, outro tem aquilo. Esse radical R aqui é o que dá a personalidade do aminoácido, é o que identifica ele. Mas todo aminoácido tem o carbono, o hidrogênio, o grupo amino, o grupo carboxila. Por que isso é importante? Lembra que eu falei da hidrólise? Olha aqui o íon e olha aqui a hidroxila, ó. É aqui que vai acontecer a hidrólise, é aqui que a gente consegue juntar os aminoácidos e se a gente juntar aminoácidos a gente forma peptídeos e aí tem dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo, não precisa decorar nada disso, é só para relembrar. Agrupou vários aminoácidos, você tem peptídeos. Quanto mais aminoácido, pensa na peça do Lego, daquele joguinho Lego, né, de criança, já brincou disso, né? E vai juntando mais peças, ele vai ficando maior, mais complexo, mais pesado. Tá fazendo sentido? Tá? Então, coloquei aqui a química do negócio, olha lá, hidroxila ligando no íon hidrogênio do outro aminoácido. Um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui, formei um dipeptídeo, um peptídeo. Nessa junção, liberei água. Na hora de quebrar, de fazer hidrólise, para ficar bem visual e você não esquecer mais, a gente coloca a água aqui, temperatura, pressão, não é barato, é demorado, tem que ter vários catalisadores, muitas vezes são enzimas, mas coloco a água aqui e ela manda o hidrogênio para lá, hidroxila para cá e separa. Tá bom? É isso que é hidrólise. O que é uma proteína? É um peptídeo de pelo menos 70 aminoácidos. Então, a proteína é bem maior. Eu acho que falando assim, a gente não decora, a gente relembra e vai lembrar disso na hora de escolher a dieta, na hora de fazer a prescrição para o seu paciente. É isso que a gente está fazendo aqui. Como é que eu consigo saber, olhando lá na embalagem ou olhando para uma substância química, como é que o químico consegue saber se aquilo é um peptídeo ou se é uma proteína? Então, existem formas da química, que não é para a gente saber, que é só para relembrar. Tudo que tem massa molecular abaixo de 10.000 Daltons é um peptídeo. Tudo que é maior do que 10.000 Daltons é uma proteína. Mas além de avaliar a massa molecular, tem outras técnicas. Vamos só lembrar primeiro o que é massa molecular, massa proteica. Sempre que a gente quer medir o peso de uma proteína, a gente mede em Daltons. Por isso você sempre vê nas embalagens, vê os fabricantes falando não sei quantos 1.000 Daltons, não sei quantos kilodaltons, né? Cada 1.000 Daltons tem 1 kilodalton. E tudo maior do que 1.000 Daltons, tudo que maior do que 1 kilodalton, tem alto peso molecular. Esse termo é importante para a gente falar das alergias. Tá indo até aí? Tá tranquilo? Então, numa dieta hipoalergênica, meus amores, quando a gente olha para ela, quando é que a gente indica a dieta hipoalergênica? Quando que ela é necessária para o cão e para o gato? Se não está na ponta da língua, vai ficar agora. De forma muito simples e muito didática, a dieta hipoalergênica é indicada quando a gente tem reação adversa ao alimento. Esse é o termo americano e é o termo mais usado, mas no dia a dia, não use esse termo com o seu cliente. Ele não vai entender nada, ele não vai obedecer nada, que é a nossa principal reclamação. Ah, eu passo dieta, ele não faz, ele põe franguinho por cima, né? Assim? Quem nunca? E não use esse termo é técnico. Vai escrever um TCC, uma dissertação, é esse. Vai ler o artigo, é isso que você vai encontrar. Tá? Mas já vou dar os sinônimos. O que é uma reação adversa ao alimento? Para ficar muito didático, você não esquecer mais. E tudo isso que eu estou falando tem nesse artigo aqui que é baixável, o PDF é aberto, tá? Depois você baixa lá, quem quiser aprofundar. Reação adversa ao alimento é tudo que acontece quando a gente come alguma coisa, quando o seu paciente come alguma coisa que não estava programado. Não era a intenção desse alimento causar isso. Então, intoxicação alimentar, uma aflatoxina dos fungos lá na ração intoxica, é uma reação adversa. Infecção, tinha salmonela, tinha bactéria que fosse, também é uma reação adversa, não era para causar isso. Intolerância ao alimento, aí não é culpa da dieta, é culpa do paciente, o sistema digestivo dele é imaturo, é ineficiente, está ineficiente por algum motivo, por alguma comorbidade ou nasceu assim, não consegue digerir. Se o intestino não consegue digerir, ele é intolerante. De uma forma muito simples e muito didática, como eu sou da dermato, eu vou dar primeiro o exemplo da pele, mas já junto com o intestino. Como é que por que a gente reclama tanto da pele, né? E diz assim, detesto dermato porque todas as perebas são iguais. Tudo fica com bolinha, fica vermelho, né? Assim, quem não gosta de dermato tem sempre essa reclamação que a pele não é muito criativa. Ela reage sempre da mesma forma, daquela forma que ela sabe, independente do estímulo. Olhando a lesão, muito difícil a gente saber se é fungo, sarna, bactéria, né? Assim, mesma coisa para o intestino. Ele também, para a gente ser justo, vamos reclamar também da gastro.
intestino também não tem muita criatividade. Como é que o intestino reage quando é agredido? Quando o paciente tem alguma intolerância, alguma dificuldade digestiva? Ou o intestino e o estômago faz greve, diz assim, não vou digerir ninguém, vou ficar parado, ficar lá com uma constipação, por exemplo. Ou o intestino intolerante faz o quê? Não sei digerir, vou tirar isso daqui correndo, que é o que geralmente acontece. Diarreia, de vários tipos e várias intensidades, com maior ou menor desconforto. Então, dei uma pincelada, saindo do meu quadrado da dermato, na intolerância alimentar. O que é uma intolerância alimentar? Dificuldade de digerir. Se a dieta hipoalergênica for mais fácil de digerir, e geralmente a digestibilidade é melhor, vai guardando esse termo que a gente vai falar disso daqui a pouco, então ela pode ser usada para intolerância alimentar. Lá na infecção alimentar, na intoxicação alimentar, se o intestino do paciente está doente, inflamado, com alguma sequela, né? Se ele está intolerante, muitas vezes a gente pode precisar de uma dieta de fácil digestão, que às vezes pode ser a melhor opção hipoalergênica. Até aí foi. Então, tudo isso, dieta-tratamento, né? Por um período, pode ser passageiro, na intolerância alimentar, se for genético, talvez seja para a vida toda, mas tudo isso, entendendo a necessidade de digerir melhor, a gente oferece coisas mais fáceis de digerir. Foi? E na alergia? Reação adversa ao alimento também pode ser alergia ou hipersensibilidade. Para ficar bem didático, tanto faz. Tem gente que é chique e fala hipersensibilidade alimentar. Tem gente que fala alergia alimentar. Use sempre o termo mais popular, aquele que o seu cliente vai entender melhor lá nas suas consultas, mas os dois termos estão certos. Na alergia, na hipersensibilidade alimentar, a gente tem um organismo que olha para aquele alimento, implica com ele. Para ser muito didático e muito simples é isso. Ele sabe digerir, ele só não gosta, ele é chato, implicante, e ele faz um chilique, inflama tudo e diz, ai meu Deus, essa proteína, esse alimento aqui, vou inflamar. E quando inflama, faz sintoma. Às vezes faz sintoma até a distância na pele, porque comeu alguma coisa. Ou se o alimento encostar na pele, inflama a pele. Tá bom? De forma didática, para não esquecer, para não confundir isso, porque como a gente usa o mesmo alimento, o mesmo tratamento para isso tudo, às vezes a gente fica confuso, mas são reações adversas diferentes. Até aí foi? Mas para aprofundar tem ali no artigo, no QR Code. Vamos relembrar um pouquinho do que acontece então quando o paciente tem uma hipersensibilidade? Se a gente falar hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 4, todo mundo faz sinal da cruz e diz, meu Deus, isso é muito difícil. Vamos simplificar? E quando a gente pensa em hipersensibilidade alimentar, em alergia alimentar, é importante dar uma relembrada muito rapidinha nesses conceitos. Alguma coisa que não é do corpo e que tem capacidade de ser notada pelo sistema imune é um alérgeno. O corpo não implica com qualquer coisa, ele implica com quem merece atenção. É um alérgeno. Então, o que não é do corpo é antígeno, o que merece atenção do sistema imune é o alérgeno. Foi? Lembrou? Então, o alérgeno entra lá no corpo, pela pele, ou porque ingeriu, seja como for. Se ele entra e não é do corpo, o patrulheiro de todos os tecidos, que é o macrófago, vai lá fagocitar. Vai olhar para aquela molécula, estão vendo o macrófago lindo aqui, ó? Vai olhar para aquela molécula e vai dizer, quem é você? Identidade, eu não te conheço, você não é daqui, vou te fagocitar, você não tinha que estar aqui. Mereceu atenção, investigação e foi fagocitado. De tanto esse alérgeno entrar no corpo, todo dia lá o macrófago indo fagocitar, a célula fofoqueira, a célula apresentadora de antígeno, está olhando da janela, ela não vai fagocitar ninguém no todo dia assim, ela fica só na janela tomando conta, né? E na pele tem, no intestino tem, no corpo todo tem esse tipo de célula do sistema imune. A célula apresentadora de antígeno fofoqueira, que tanto esse macrófago vai lá toda hora, peraí, pega o indivíduo, pega esse antígeno ou esse alérgeno e apresenta para o linfócito T0, né? Assim, lá no linfonodo mais próximo. Esse linfócito TH0, ele vai olhar, olha a cara dele de brabo, de perfeccionista virginiano deve ser, né? Ele vai olhar o DNA dele, esse linfócito, e vai dizer assim, ô, alérgeno, você, segundo o meu código genético, meu manual, para você eu vou chamar um TH1. Se ele chamar o TH1, ele faz uma reação, no paciente alérgico, ele faz uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. É uma reação que acontece depois, é tardia, lembra? Não é assim muito imediata, pode levar 2 horas, 4 horas, 2 semanas, né, para acontecer. E se ele chamar para aquele tipo de alérgeno, quem determina isso é
a genética do paciente, tá bem? É o manual lá do DNA do linfócito T0 quando ele é apresentado para esse tipo de molécula. Ele mede o tamanho, o peso molecular, a estrutura, dá aquela olhada assim e vai reagir chamando o TH1. Se ele reagir chamando o TH1, ele vai chamar mais macrófago para fagocitar mais e vai chamar mais linfócito T do tipo citotóxico, aquele que chega inflamando, destruindo, batendo para ajudar o macrófago a destruir e tirar dali. Foi? Até aí? Então, descrevi para você a hipersensibilidade do tipo 4 que acontece na alergia alimentar. E a hipersensibilidade do tipo 1. A hipersensibilidade do tipo 1, que aliás tá aqui, tá errado, viu gente? Ó, aqui, do tipo 1 é quando o linfócito chama o TH2. É aquela que a gente costuma falar mais nas alergias, aquela imediata. Olhou, já começou a coçar. Por que que coça? Por que que inflama? Porque o linfócito olhou pro DNA dele e resolveu chamar o TH2. O TH2 mandou fabricar IgE, que estaciona na membrana citoplasmática do mastócito e fica esperando chegar de novo esse alérgeno. Quando chega, desgranula, inflama, faz aquele chilique todo. Esse mecanismo provavelmente você já está mais acostumado, já relembra mais fácil, né? Então, do tipo 1, imediato, do tipo 4, mais tardio. Foi? Relembrou? Sem dor? Quando a gente pensa em alergia alimentar, quando a gente pensa em dieta hipoalergênica, fica falando de hidrólise, a gente geralmente está falando de alergia alimentar, que é a mesma coisa que hipersensibilidade alimentar, né? Eu prefiro falar alergia alimentar e vou abreviar como AA, mas tudo certo se a gente falar hipersensibilidade alimentar. Tudo isso é reação adversa ao alimento, tá bom? Tudo isso é alergia. E como a gente está aqui falando muito da dermato, porque eu trabalho na dermato, é uma dermatose alérgica. O que a gente tem de evidência científica falando dessa alergia alimentar? E eu vou pontuar só o que é mais importante para você poder escolher a melhor dieta. Tem outras coisas, deixei aí sugestão de leitura, tá bem? Na alergia alimentar, tanto acontece a hipersensibilidade do tipo 1, quanto acontece a hipersensibilidade do tipo 4. Às vezes é mais comum até a do tipo 4. Então, se o cliente chega para você dizendo assim, ele acabou de comer e está se coçando, foi daquela ração colorida, né? Assim que o cliente conta, aí também, né? Se o paciente tiver uma alergia alimentar, muito provavelmente foi coincidência. Ele começou a coçar depois de comer, mas pode ter sido a pulga, pode ter sido até alguma coisa que ele comeu 2 semanas atrás, está coçando agora, 3 horas atrás, está coçando agora, porque segundo a literatura, o mais comum para o cão, para o gato, quando tem só alergia alimentar, quando a genética dele é de alergia alimentar, o mais comum é a hipersensibilidade do tipo 4. É a grande diferença da alergia alimentar do cão e do gato para a alergia alimentar do ser humano. O ser humano come amendoim, faz anafilaxia, faz edema de glote, né? Assim, urticária, edema, com muita frequência, morre. Porque ele está fazendo, na grande maioria das vezes, o ser humano, hipersensibilidade do tipo 1, que é imediata. Cão e gato quase nunca faz anafilaxia. Pode, fica atento e saiba cuidar, né? Vai medindo ali, aferindo pressão, não vou fugir muito do assunto, mas pode acontecer, mas é muito raro, porque grande parte das vezes acontece a hipersensibilidade do tipo 4. Até aí foi? O que a gente tem de evidência científica sobre alergia alimentar para te ajudar no dia a dia? É uma alergia de caráter genético recessivo, que acomete a minoria da população. 1% dos pacientes com qualquer distúrbio de clínica geral é estimado de apresentar alergia alimentar. Até 5% se a gente pensar em pacientes com problema de pele, com prurido, mas ainda assim é muito raro, é genética recessiva, é a minoria da população. Foi? Outra coisa importante para te ajudar no seu dia a dia, alergia alimentar, essa que é rara e que acontece com hipersensibilidade do tipo 4, não tem disfunção de barreira no paciente, ele não precisa de hidratação. Ele só precisa não comer aquele alimento. Foi? A gente tem como aferir a disfunção de barreira assim no dia a dia no consultório? Não tem. E isso pode dificultar um pouco a vida, mas saber que quem tem alergia alimentar é a grande minoria da população e não tem disfunção de barreira vai te ajudar a escolher a melhor dieta, a escolher o melhor protocolo. Tá bom? Pensando em reação adversa ao alimento, a gente também tem que falar da dermatite atópica induzida pelo alimento. Dá para abreviar como DAIA, né? E eu vou usar essa abreviação daqui a pouco para não poluir o slide, tá? Mas a dermatite atópica induzida pelo alimento acontece
principalmente no cão. No gato tem outro nome, mas acontece no gato também, alergia ao alimento no gato, eles chamam de síndrome atópica e o alimento é um dos disparadores. Mas no cão, o que a gente sabe? Eu coloquei sugestão de leitura, mas existem várias. É uma alergia, em geral ligada à hipersensibilidade do tipo 1, pode acontecer hipersensibilidade do tipo 4, mas em menor proporção. Quando o cão é atópico, a genética é dominante, a grande maioria dos cães alérgicos vão chegar para você com dermatite atópica e não com alergia alimentar. Isso já te ajuda. E tem disfunção de barreira, tá bom? E aí foi? Pensando na dermatite atópica induzida pelo alimento, então, a disfunção de barreira tem que estar presente. Todo cão atópico tem disfunção de barreira. Esse paciente aqui, que é a maioria do cão que vai chegar para você, porque a genética é dominante, esse cão não vai melhorar se você trocar sua dieta. Ele vai precisar de controle da disfunção de barreira. Ele vai precisar, falando fácil, didático, de hidratação todo dia para o resto da vida. Só dieta nunca vai melhorar ele. Diferente da alergia alimentar. Foi? Tá bom? Deixei aí as evidências científicas, se você quiser aprofundar, dá uma lida aí, para quem precisar, mas acho que o conceito de dermatite atópica tá na moda, né? Tá todo mundo sabendo. Então, dermatite atópica induzida pelo alimento e hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar, tudo isso é um cão, seja genética dominante ou genética recessiva, se acontecer no seu paciente, é um cão implicando com aquilo que ele come. Ele tem, segundo a literatura, uma resposta exagerada, ele tem uma hiperreatividade. Você não vai usar esse termo hiperreatividade com o seu cliente, porque ele não vai entender. É assim? Ele está ali nervoso, aflito, querendo resolver o problema, olha o imediatismo cultural, olha a humanização, ele quer o bem para o filho e para o bebê dele, seja cão, seja gato. Então, é uma resposta exagerada, é uma hiperreatividade do sistema imunológico, é um ser implicando com aquilo que ele come. E ele implica com aquilo que ele tem contato repetitivo. Na técnica a gente sabe isso, mas deixe muito claro isso para o seu cliente. Na hora de escolher a melhor dieta, na hora de manejar um cão ou um gato alérgico, lembre da sensibilização alérgica, porque o cliente vai chegar para você dizendo assim, ele comeu tal coisa e logo depois ele coçou. Como ele nunca tinha comido esse petisco, foi a primeira vez, então esse petisco foi o causador. Eu não fiz nada diferente, doutora, mas ele comeu e aí ele teve o tal sintoma, então foi a culpa daquele alimento. Lembra que existe reação tardia e lembra que para causar hipersensibilidade do tipo 1 ou do tipo 4 é necessário contato repetitivo para dizer, oi, tudo bem? Chamei um linfócito citotóxico ou fabriquei uma IgE. Aí amanhã tem contato de novo, já chamou mais outro. E aquilo vai acumulando ali, vai deixando cada vez mais reativo até que um dia ultrapassa o limiar de tolerância e aí no próximo contato, depois desse período de sensibilização, é que o animal vai demonstrar sinal clínico perceptível. Tá bom? Tranquilo isso? Se o paciente comeu abacaxi uma vez na vida, aí você descobre, já vou falar, que o abacaxi tem a bromelina, lembra? Eu falei dela? Tem alto peso molecular, pode ser alergênico, mas ele comeu uma vez na vida, não é frequente. Ah, doutor, eu dei às vezes. É o caso do cão ou do gato que vomita e o cliente dá lá um franguinho, uma batatinha, uma coisa leve, igual faz com criança, faz a canjinha de doente, né? Porque ele vomitou. E aí você pergunta, ele já comeu isso alguma vez? Ah, já dei franguinho uma vez na vida, 2 vezes, porque ele vomitou nesses 5 anos, 10 anos de vida. Isso não é suficiente. Esse contato muito esporádico não é suficiente para sensibilizar. Mas aquilo que ele come com frequência, ainda que seja uma vez por mês por 10 anos, aí a gente desconfia, aí a gente presta atenção, aí é o alérgeno importante. Vale para petisco, vale para fruta, vale para qualquer alimento, vale para dieta comercial ou caseira, tá bom? Ainda pensando no que une o paciente que implica com a comida, né, seja dermatite atópica ou seja alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, não é só uma implicância com aquilo que ele come, é uma implicância com algo específico, tem que ser alergênico, não basta dizer, qualquer coisa que comer vai causar. Então, expliquei antes a diferença de antígeno para alérgeno por causa disso. O que é alergênico que a gente sabe hoje, deixei a referência aí se você quiser depois aprofundar, relembrar, saber mais.
O que é preocupante, alergênico para o cão e para o gato hoje? Para o gato tem menos estudo, é possível que mude ao longo do tempo, está tendo bastante pesquisa, mas para hoje o que vale? Cão e gato alérgico implicam com proteínas de alto peso molecular que têm a estrutura terciária complexa. O que é isso? Proteínas complexas. Eu já vou mostrar uma imagem, uma proteína gordinha. Então, o que tem baixo? Lembra que eu falei que peso molecular era importante? O que tem baixo peso molecular, né? Menos do que 1 kilodalton, 1000 daltons. Esse pó vermelho aqui para representar os corantes todos. Perfume, desinfetante, são exemplos do dia a dia que tem de coisas que têm baixo peso molecular e por isso podem ser alergênicos para o ser humano, mas não são alergênicos para o cão e para o gato hoje, com o que a gente sabe hoje. O que tem alto peso molecular? As proteínas. Para ter estrutura terciária complexa e ser pesada, são as proteínas. E para o cão e para o gato, tem que ser grande o suficiente, complexo o suficiente para ligar em duas IgEs. Estão vendo meu desenho aqui embaixo? O mastócito, duas IgEs e a molécula encaixando em duas IgEs. Tem que ser grande o suficiente para chamar a atenção do macrófago para que ele chame o linfócito citotóxico para ajudar. Se for uma coisa pequenininha, o macrófago vai dizer identidade. Você é pequenininho, fagocito sozinho, não preciso fazer hipersensibilidade do tipo 4, chamar o linfócito citotóxico para me ajudar. Tem que ter um tamanho X amedrontador para ele chamar ajuda. Foi? Tá bom? Fica fácil assim, né? Uma didática mais simples. Perdeu o medo da hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 4, né? Então, o que os estudos mostram? Tanto na dermatite atópica induzida pelo alimento, quanto na alergia alimentar, nessas alergias, a gente pode ter hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 4, direcionada aos alérgenos alimentares que a gente chama de trofoalérgenos, todo mundo conhece esse termo, né? E nessa hora, na hora de escolher a dieta, na hora de fazer o protocolo, de entender a doença do paciente, na hora de fazer o diagnóstico, é importante lembrar que para o trofoalérgeno o tamanho importa. Por isso eu desde o início quis relembrar o que era Dalton, o que era peso molecular, né, o que era aminoácido. O organismo implica, não é só com a molécula pesada. A molécula tem que ter a tal da estrutura terciária complexa e olha só, isso aqui pode ter o mesmo peso molecular, o mesmo número de aminoácidos que isso. Mas esse aqui, essa molécula gordinha, complexa, é muito mais difícil de hidrolisar. Porque aqui você joga água, enzima, o que seja, rapidinho, é linear. Rapidinho destrói. Aqui é mais difícil, mais amedrontador. Aqui é alergênico, aqui não. Então não basta ter só alto peso molecular. Tem que ter disposição, tá bom? Foi? Lembra do jogo Lego? Essa imagem mental sempre ajuda na didática da coisa, né? Então, quando a gente pensa em hidrólise, em dieta hidrolisada, em oferecer menos alérgenos, já que os alérgenos, as proteínas grandes são as mais alergênicas, a hidrólise vai fazer o quê? Vai quebrar, soltar as peças do Lego, vai soltar em peptídeos menores ou até em aminoácidos. O que a gente sabe hoje para entender o que é alergênico para o cão e para o gato? Para o cão tem mais estudo, de novo, relembrando isso, e para o cão é consenso que moléculas entre 14 e 40 kilodaltons são alergênicas. Mas tem cão safado sem vergonha, que parece que não leu o livro, não leu o manual, e é a minoria, que sensibiliza também para moléculas de ali, um pouquinho maior que 4 kilodaltons, entre 4 e 14. É a minoria, mas pode acontecer. Por que isso é importante? Se a gente fizer uma hidrólise e deixar a molécula ela tinha 40, tinha 50 kilodaltons, e a gente deixou ela com 10 kilodaltons, a grande maioria dos pacientes vai olhar para aquela molécula e vai dizer assim, eu acho que eu te vi, mas você cortou o cabelo, não estou te reconhecendo não, pode passar. Não vai chamar o citotóxico lá para ajudar, o linfócito citotóxico, não vai chamar o TH2 para fabricar IgE. Então, a gente disfarça aquela molécula que às vezes até o paciente já teve contato, quebrando ela. Seja porque ele nunca viu, seja porque ele já viu, a gente quebrou. Então, a grande maioria não vai reconhecer. Uma ou outra que vai dizer, você fez hidrólise, você cortou o cabelo, mas eu estou te reconhecendo e aí vou fazer os sintomas. Isso significa que, quando a gente faz hidrólise, existe falha, mas é uma falha pequena. E isso é importante na hora de fazer o diagnóstico, é importante de saber. Até aí foi? Falando então dos alérgenos alimentares, dos trofoalérgenos. O que não é alergênico para pontuar, para você ter muita segurança quando o cliente vier falar para você e quando você tiver que escolher a dieta?
corante não é alergênico para cão e gato, conservante, aqueles aditivos todos das dietas, aromatizantes, espessantes, emulsificantes, tudo isso ou não tem peso molecular alergênico ou não tem estrutura complexa suficiente para ser alergênico. Nada disso chama atenção do sistema imune e é consenso no mundo. Carboidrato e lipídio também não tem essas características, ou não tem o peso molecular ou não é complexo. Então, é consenso que a parte energia da dieta, carboidrato e lipídio, não causa alergia. No ser humano pode acontecer. Então, fica atento porque o cliente vai muitas vezes comparar. Meu filho não pode comer corante não sei qual, então ele é alérgico. Ah, não vou dar o corante, não vou dar ração colorida, não vou dar não sei o que colorido para o animal, porque vai causar alergia no animal também. E aí a gente então tem certeza de que isso não acontece. Tá bom? Tranquilo? Vou seguindo. O que é alergênico? Vou pedir, vocês conhecem esse programa? É uma série já antiga, acho que tá na Netflix, não lembro mais, do Dr. House. E ele é mal-humoradíssimo, um médico mal-humoradíssimo, e ele diz assim, use o cérebro, adoro ele, eu uso, assim, uso da dermato. Na hora que a gente é clínico, é importante que a gente use sempre o cérebro. E na hora que a gente for estudar, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos todos, vou chamar você agora, é meu aluno, está aqui assistindo a minha aula, eu gosto de chamar a atenção para que a gente ligue o senso crítico. Sempre que você lê um artigo científico, faça essa pergunta, isso reflete a realidade que eu vivo? Isso vale aqui para o Brasil? Ou isso vale aqui para a minha cidade? Né? Então, mãe, quando fala para o filho assim, menino, chega cedo, chega 10 da noite, e a gente é adolescente, o que a gente faz? Olha no branco do olho da mãe e fala assim, e chega a hora que quer. Assim, você vai fazer isso com os artigos, você vai entender que aquilo é importante, mas não vai engessar o conhecimento. Esse artigo é um bom exemplo disso. É um dos mais completos, dizendo quais são as principais proteínas alergênicas para cães e gatos. E aí, os que mais se destacam, os que mais causaram casos de alergia ao alimento foram a carne do boi, os laticínios, o frango, o trigo. Mas independente dessa lista aí, isso vale para aquela cidade. O que o paciente que mora naquela cidade, naquele país come? As dietas que tem lá oferecem isso e, seja caseira, seja comercial, é isso que eles comem. Um exemplo muito importante que a gente vai comparar com o Brasil agora. Você não tem ou já teve cliente que põe a comida do cão e põe arroz? Muito comum, muito cultural a gente colocar arroz na comida do cachorro. Eu, quando era adolescente, fazia, porque foi assim que me ensinaram. E muito cliente ainda faz. O arroz aparece aí? Não. Por quê? Porque fora do Brasil não tem esse hábito, não é cultural. Mas o arroz pode ser alergênico? Pode, ele tem proteína. E proteína de alto peso molecular. Então, só para a gente ligar o cérebro para ficar atento de que isso aí vale, mas não engessa. Senão você às vezes pode não acertar o diagnóstico ou não escolher a melhor dieta. Tá bem? Na hora de fazer uma dieta hipoalergênica, de decidir se precisa ou não de hidrólise, a gente precisa entender que a dieta hipoalergênica ela é indicada para excluir, para tirar do contato do paciente os alérgenos, os trofoalérgenos, é para reduzir o contato. A dieta hipoalergênica, você já sabe disso, mas não custa pontuar, ela não é corticoide. O nosso cliente acha que ele está coçando, ele deve ser alérgico e eu vou dar um grãozinho dessa ração de alergia porque ele vai comer e vai melhorar amanhã. Para o cliente, é aquela sensação de que é uma dieta corticoide, é uma dieta tratamento, é uma dieta maravilhosa que ele vai comer e vai melhorar amanhã. A gente, enquanto médico veterinário, enquanto clínico, tem que orientar o cliente de que não é assim e tem que entender quando ele disser, eu tô dando e tal, a gente tem que entender que não melhorou, porque ele provavelmente não está fazendo, está esperando essa melhora imediata. A dieta hipoalergênica, para tirar de perto os alérgenos importantes, ela pode ser feita com proteína inédita, aquela que o paciente nunca comeu, e por isso eu quis relembrar com você o que era sensibilização alérgica. Se o paciente nunca comeu carne de canguru, não tem como ele ter uma IgE preparada para o canguru, não tem como ele ter um macrófago que já sabe chamar o linfócito T citotóxico para aquela proteína, ainda que ela tenha estrutura terciária complexa e alto peso molecular, ainda que ela seja alergênica. Se ele nunca comeu, se é uma proteína original ou inédita, então a gente deve usar para fazer a dieta de exclusão, a dieta diagnóstico do paciente alérgico. Fez sentido falando assim mais devagar? Se você conseguir uma dieta inédita, uma proteína inédita para aquele paciente, se o paciente chegar para você e dizer assim, ele nunca comeu carne de porco.
Você pode fazer a dieta com carne de porco. Ele nunca comeu, sei lá, o frango. Você pode fazer. Mas hoje, com tantas opções que a gente tem no mercado, que bom que a gente tem, porque dá para variar, mas com tantas opções e com o cliente que gosta de variar por causa da humanização, por conta do imediatismo cultural, que não tem essa ração, mas eu compro outra porque é da mesma marca, é igual, só mudou o sabor, não é assim? Com isso tudo, o cliente tende a oferecer muitos tipos de proteína para o paciente ao longo da vida e o paciente come com frequência. A chance de sensibilização ali a muitas proteínas é grande. Na hora da consulta, se você pensa num paciente que implica com o que come, como é que você descobre o que ele nunca comeu? Às vezes não tem opção, ele já comeu de tudo. Cada vez mais frequente isso. Então, se você não consegue identificar uma proteína inédita, você pode fazer teste alérgico. O teste de contato, o teste sorológico, de preferência até associando os dois, aquilo que não reagir no teste vai te dizer, olha, ele até já comeu, mas se ele não reage, ele não sensibilizou. E você usa essa proteína como se fosse inédita, uma proteína para a qual ele não sensibilizou. Se você não tiver chance de fazer um teste desse por qualquer motivo, a melhor opção então seria a proteína hidrolisada. Você faz aquela tentativa, aquela aposta de que a maioria dos cães e dos gatos não vai reconhecer se a gente hidrolisar, se a gente quebrar aquela proteína de não sei quantos montes de aminoácidos em peptídeos menores. É possível que um outro cão reconheça, que um outro gato reconheça, mas a porcentagem é muito menor, já que a gente não conseguiu pelo custo. Às vezes a gente chega na proteína inédita, mas o custo não permite. Imagina um labrador, um fila, um cachorro grande que nunca comeu salmão e a gente vai fazer uma dieta inédita com salmão. Tem quem consiga muitas vezes, né, arcar com o custo disso. Nessa hora, a proteína hidrolisada te ajuda com aquela ressalvazinha de que lá um chatinho ou outro talvez reconheça, mas se você sabe disso, você está acertando o diagnóstico. Até aí foi? O que os artigos mostram sobre o tipo de hidrólise? Bom, se tem essa possibilidade de falhazinha, então vamos hidrolisar mais. E começaram a estudar os tipos de hidrólise. Será que é possível? Quanto mais a gente quebra aquela proteína grande, mais caro é o processo, né? Quanto maior a hidrólise, mais caro é o processo. E mais cara fica a dieta. Como é que a gente pode classificar, então, de tudo que tem no mercado, os tipos de hidrólise? Tem aquela que a grande maioria que faz uma hidrólise até 8 kDa. Repara, isso já não é alergênico, a não ser para uma minoria bem pequena da população. Por que é bom saber disso e ter isso em mente? Porque não é um resultado, com esse tipo de dieta, não é um resultado absoluto, vai resolver para todos os pacientes. Mas para a grande maioria, na faixa ali, às vezes de 90%, e aí os autores uns acham mais, outros acham um pouquinho menos, mas de 70% a 90% ali dos pacientes reagem bem com esse tipo de hidrólise. A gente tem dietas hoje ultra hidrolizadas, que deixam a proteína com até 3 kDa. E aí, no geral, nem aqueles chatos que sensibilizam ali com mais de 4, entre 4 e 14, lembra? Mostrei para vocês? Esses já não reconhecem. E existem dietas analergênicas que deixam praticamente só no aminoácido, com um tamanho molecular de até 1 kDa. Quanto maior a hidrólise, maior o custo, e você vai ter que lidar com isso, escolher algo que tenha bom custo-benefício para o seu paciente. E aí foi entendendo os tipos de hidrólise, você consegue escolher melhor. Caminhando para o finalzinho, quando a gente atende um paciente alérgico, depois de lembrar da sensibilização, depois de lembrar o que é hidrólise, depois de lembrar dos tipos de hidrólise, de saber o que é alergênico, o que não é, o que é um trofalérgeno, o que não é, que tipos de hipersensibilidade o paciente pode apresentar, com tantas opções que a gente tem de dieta no mercado, inclusive a dieta caseira, o que a gente pode então resumir disso tudo? Como é que a gente faz para escolher a melhor dieta, né, para cada paciente? Lembra que a exclusão das proteínas alergênicas é o nosso objetivo final. Se você quer se você está atendendo um paciente alérgico, seja cão ou seja gato, se você vai fazer uma dieta hipoalergênica, o seu objetivo é tirar de perto daquele paciente as proteínas alergênicas. Aquelas que disparam crise no paciente. Para quê? Se o paciente é alérgico, eu estou tirando por um tempo X, não é de uso vitalício, para fazer o diagnóstico.
Quando o paciente é alérgico, a dieta hipoalergênica é uma dieta diagnóstica, não é uma dieta tratamento, como lá na intolerância pode ser que a gente use normalmente para tratamento, né? Assim, na alergia não, a gente usa com começo, meio e fim, mas não é uma semana, são alguns meses. Sendo alguns meses, essa dieta vai precisar ter algumas características para que o paciente fique bem, para que o diagnóstico seja feito com correção, com perfeição. Na hora de escolher a dieta hipoalergênica, então lembra que a gente vai fazer, vai usar uma proteína inédita, se não conseguir, vai usar uma proteína hidrolisada e além da hidrólise da proteína, você vai ter que avaliar o que mais tem nessa dieta. Ninguém come um ingrediente só, nem na dieta caseira, nem na dieta comercial. A nutrição precisa de mais de um ingrediente, não é verdade? Falei para vocês que o carboidrato não é alergênico, mas você já com certeza ouviu falar de glicoproteína, a proteína do carboidrato. Você com certeza já ouviu falar da lipoproteína, é a proteína ligada ali na gordura. Na dieta, seja caseira, seja comercial, a gente tem fontes de carboidrato. O que a gente tem de artigo científico falando de carboidrato, por exemplo? Tem paciente que olha para o carboidrato, para aquela glicoproteína, que nem é tão pesada assim, nem tão complexa assim, e lá no sistema digestivo dele, ele olha para aquela glicoproteína e fala assim, você parece aquela proteína que eu comi ontem de outra coisa. E aí a proteína fica lá, não sou não. E o cão que come tangerina, ele tem sensibilizado para o frango, tem um artigo mostrando isso, aqueles beagles de laboratório, né? Então ele tem, para dar um exemplo bem prático e publicado, o beagle sensibilizado ao frango, ele comia tangerina, não tem nada de peso molecular ali, ele implicava com alguma glicoproteína que tinha ali, alguma molécula que tinha ali, reação cruzada, e fazia reação igualzinha do frango. Você vira do avesso a tangerina lá que ele comeu e não tem proteína de frango ali. O que está acontecendo ali? Na hora que ele digere, o organismo dele faz reação cruzada, confunde, implica injustamente. Foi? Isso você tem que levar em consideração na hora de escolher. Então, não olhe somente para a hidrólise da proteína alergênica, olhe o todo. O que mais tem nessa dieta? E lembra lá daquela lista que eu botei lá do Dr. House para a gente prestar atenção? Quais são as proteínas que mais causam alergia no mundo? Trigo, milho, soja. Por que elas causam com muita frequência? Porque são as mais oferecidas, provavelmente pelo custo, pela facilidade de obtenção. A gente coloca na dieta e se o animal, se ele come sempre, ele sensibiliza. Até aí foi? Então, o que tem nessa dieta além da proteína animal? Proteína vegetal também pode ser alergênico. Tá na ponta da língua esse conceito? Quantos clientes chegam para você dizendo assim, posso dar uma dieta vegana? Porque ele é alérgico, se eu der uma dieta vegana não tem carne de boi, não tem carne de frango, como se só a carne animal fosse alergênica. Mas aqui a gente relembrou que o peso molecular é que é importante, que a estrutura da molécula é que é importante, independente da origem. O sistema vai implicar, o sistema imune vai implicar sem fazer bullying. Foi até aí? Então, na hora de escolher a dieta hipoalergênica, você vai olhar. Você quer tirar a exclusão, você quer fazer a exclusão das proteínas alergênicas, sejam animais ou vegetais, e você quer investigar o que mais esse paciente come. Ele come arroz junto, coloquei aqui porque no Brasil é comum, ele come arroz junto com a dieta, tem arroz nessa dieta hipoalergênica? Se tiver, será que nesse arroz que tem lá, tem glicoproteína para ele confundir? Porque arroz, quase tudo do arroz é carboidrato. Se tiver uma proteína, é uma ou outra, até de alto peso molecular, mas a quantidade da proteína do arroz é pequena. Mas se o paciente come sempre o arroz, ele pode ter sensibilizado, e aí você tem que olhar na dieta, esse arroz que tem aqui nessa dieta hipoalergênica que eu estou oferecendo, pode ter? Qual é a chance de ter uma proteína para o paciente que já implica com arroz reconhecer e implicar? Isso a gente tem que prestar atenção. Que mais? Então, além da proteína, além dos carboidratos, não tem um monte de outros ingredientes que fazem da dieta do seu paciente um conjunto nutricional bom? Tem gordura, tem um monte de outros, tem fibra, tem um monte de outros ingredientes mesmo que a gente coloca. Isso tudo, se você conseguir fazer que não tenha peso molecular alergênico, te ajuda.
Trocando em miúdos, adianta colocar uma proteína animal hidrolisada, uma proteína vegetal, a mais importante, hidrolisada, e colocar uma fibra de alto peso molecular? Vai lá saber se o paciente vai confundir ou não, e se é de alto peso molecular, se tem estrutura terciária complexa, pode ser que aquele animal implique, mas a gente fica muito mais tranquilo se tiver os ingredientes todos, não só a proteína principal, famosa, ou hidrolisado ou escolhido pelo seu baixo peso molecular. Fez sentido essa explicação até aqui? Que na hora de oferecer uma dieta hipoalergênica, a gente precisa de vários conceitos e de escolher, porque o objetivo final, eu já repeti 10 vezes, vou repetir mais uma para te ajudar amanhã a você não esquecer. Nosso objetivo final com uma dieta hipoalergênica, quando o cão ou o gato é alérgico, é a exclusão do que é alergênico, é tirar de perto dele aquilo que chama a atenção do sistema imune. Se você oferece isso, você tem muito mais êxito na hora de fazer o diagnóstico. O paciente vai comer e vai melhorar. Senão ele come e aí, puxa, não melhorou, será que foi algum ingredientezinho que deu falha? A chance é muito pequena de acontecer, mas acontece e você às vezes vai se confundir no diagnóstico. E com tanta opção de dieta, qual é a que vai ser melhor para cada paciente? Você vai escolher pelo custo-benefício, pela palatabilidade. Quanto mais vegetal a gente põe na dieta para um carnívoro, até pra gente também, convenhamos, né? Você quer uma dieta de alface ou uma dieta de bife? Dieta de alface ou dieta de McDonald's lá, né? De alguma coisa gordurosa. Então, se a gente aumenta a fibra, às vezes perde palatabilidade. Para compensar, o que a gente tem que colocar? Mais gordura, mais sal, e isso pode aumentar o quê? Caloria. Então, não vou sair muito do quadrado da dermato, mas repetindo o que a gente falou lá no início, tanto nas reações adversas ao alimento, lá intestinais, quanto nas alergias, a dieta hipoalergênica, a dieta que você está oferecendo para o paciente, ela não tem só proteína, ela não é só hidrólise. Ela tem quantidade de caloria, ela tem peso molecular dos outros ingredientes e ela tem o conjunto com que esse paciente come. Ele comia, é inédito, não é inédito? Não confunde ninguém, te dei ferramentas para você escolher melhor. Então agora eu posso te perguntar, assim, tá na ponta da língua, dieta hipoalergênica ainda precisa de hidrólise? Precisa, se o paciente é alérgico. E se o paciente tem uma dificuldade de digestão, a hidrólise quebra, deixa a proteína mais fácil de digerir. Então se com a hidrólise a gente aumentou a digestibilidade, então ela ainda é necessária. Com tanto artigo, com tanta coisa nova que a gente vai vendo, com tanta opção de mercado, eu quis levantar essa questão para que você amanhã entenda a hidrólise ainda é necessária se ela deixa o alimento menos alergênico, se ela ajuda na digestibilidade, se ela ajuda a não aumentar a caloria. Não é só fazer hidrólise, não é uma coisa automática. Fez sentido? Te ajudou? Estou à disposição no Instagram se você quiser mandar dúvida, discutir, palpitar. Deixei um monte de sugestão de artigos para quem quiser aprofundar. E quero você amanhã muito seguro para fazer o diagnóstico e para usar a dieta hipoalergênica com hidrólise da melhor maneira para oferecer sempre o melhor para o seu paciente. Tá bem? Queria agradecer muito o convite da Vetmart, agradecer a Purina Nestlé por esse convite para estar aqui falando com vocês. Adoro fazer isso e, de novo, estou à disposição. Tchau, tchau. Oi, boa noite. Eu sou a Monize, representante de informação veterinária da Nestlé Purina, e hoje eu vou apresentar para vocês a ProPlan Veterinary Diets HA, fórmula hidrolisada para cães e gatos. Esses produtos fazem parte das soluções nutricionais para o diagnóstico e tratamento de cães e gatos com reações adversas aos alimentos. A alergia alimentar é uma reação imunomediada anormal a um alimento ou algum ingrediente convencional que pode se manifestar por sintomas dermatológicos, gastrointestinais ou ambos os grupos de sintomas concomitantemente. Os mecanismos exatos que causam alergia alimentar não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que eles envolvem reações de hipersensibilidade dos tipos 1, 3 e 4. Os alérgenos ofensivos geralmente são proteínas ou glicoproteínas que podem interagir com o sistema imunológico e levar a uma resposta de hipersensibilidade. As interações entre os alérgenos alimentares ou trofoalérgenos e o sistema imunológico começam no sistema digestório, que é o maior órgão imunológico do corpo. O diagnóstico da alergia alimentar é baseado em sinais físicos, anamnese com histórico dietético
exames laboratoriais e resultados de um ensaio de dieta de eliminação com desafio subsequente. Uma vez que essa dieta deve e pode ser fornecida por um período prolongado ou até mesmo por toda a vida do animal, ela precisa ser formulada para proporcionar uma nutrição completa, balanceada e ter uma ótima palatabilidade e ser de fácil administração. As alergias podem acontecer como resposta a qualquer proteína alimentar e as mais comuns têm um peso molecular entre 18 a 70 mil Daltons. A linha ProPlan Veterinary Diets HA, com fórmula hidrolisada para cães e gatos, foi formulada pensando no uso durante o diagnóstico ou tratamento dos pacientes com reações adversas aos alimentos. Entre os principais benefícios, a gente tem a baixa antigenicidade. A fórmula é composta somente por proteínas hidrolisadas e uma fonte única de carboidratos, que contribui muito fracamente para o teor de proteína. A proteína principal é a proteína hidrolisada de frango e a fórmula total apresenta um peso molecular de até 12 mil Daltons. O segundo benefício de destaque é a saúde digestiva. A fórmula apresenta uma digestibilidade total de mais de 85%, mas considerando proteínas e carboidratos, a gente encontra uma digestibilidade acima de 90%. A farinha de mandioca como fonte única de carboidratos contribui para que a fórmula seja 100 grãos para evitar as reações alérgicas, por ter uma quantidade insignificante de proteínas, de no máximo 1,5%, e por isso é considerada uma fonte de carboidrato de baixo potencial alergênico. O terceiro benefício é o suporte para a pele. As fórmulas contam com um enriquecimento de ômega 3 para ajudar a maximizar o processo anti-inflamatório natural e contam ainda com uma combinação nutritiva de vitaminas e minerais que ajudam no suporte e na saúde da pele. Como benefício adicional da fórmula canina, a gente pode considerar a taxa moderada de gordura para um suporte mais adequado à saúde gastrointestinal. A restrição de gordura na dieta é considerada muito benéfica para uma variedade de doenças gastrointestinais. E apesar da gordura contribuir como um componente de alta digestibilidade e alta contribuição energética, a má digestão e a assimilação da gordura pelo metabolismo é normalmente um dos fatores que contribui para as diarreias do intestino delgado. Já na fórmula felina, o benefício adicional é o cuidado com a saúde do trato urinário. A fórmula promove um ambiente urinário desfavorável para o desenvolvimento dos cristais de estruvito e oxalato. Esse benefício é validado através de teste de supersaturação relativa. Com isso, temos que ProPlan Veterinary Diets, em todas as dietas felinas, oferece fórmulas que fornecem a opção terapêutica mais adequada, seguida do benefício de saúde do trato urinário. Experimente Purina ProPlan Veterinary Diets HA, fórmula hidrolisada, canina e felina e comprove os resultados. Eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade para estarem com a gente aqui essa noite e agradeço também a participação da doutora Márcia com essa palestra incrível.